Sabe que eu já ouvi de muitas pessoas falando, Lu, eu não consigo sair do nível intermediário, do nível básico, porque o meu inglês está estagnado. Como eu faço para resolver isso? Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Quando nós estamos no nível básico ou intermediário, como eu comentei, nós temos o costume de pensar que todo o nosso inglês está estagnado. Mas você já considerou que talvez você investiu muito tempo em determinada área e outra você deixou de lado? E por isso que seu inglês está parado aqui? Nós sabemos muito bem que o inglês não é somente sobre você aprender a escrever, por exemplo. Saber escrever somente não é suficiente para ser fluente nessa língua. Mas, se você tem a escrita muito boa e as outras áreas têm determinada dificuldade, isso não significa que todo o seu inglês está estagnado. A partir daí, eu desenvolvi a ideia de que, se você sente que não consegue evoluir no inglês, é preciso analisar qual área você está tendo mais dificuldade e focar nela para finalmente conseguir evoluir. Eu já comentei com vocês um pouquinho sobre o meu processo de como eu aprendi inglês, e o primeiro passo foi ouvir tudo o que eu podia em inglês, porque eu sempre tive aquela frescura, já comentei em um dos vídeos, de que música brasileira não é boa. Hoje eu só escuto música brasileira. Mas na época eu tinha essa ideia e daí só ouvia músicas do povo lá dos Estados Unidos. Além disso, eu odiava dublagem. Então tudo o que eu via estava em inglês. Depois de alguns anos fazendo isso, e quando eu digo anos, é anos mesmo, eu comecei a praticar o meu inglês com uns 12 anos, eu acho, o meu listening. E daí com uns 15 anos, por aí, eu notei que o meu listening estava muito bom. Eu conseguia compreender o que as pessoas estavam falando. Mas eu tinha grande dificuldade em me comunicar. Por isso que eu não me considerava uma pessoa fluente, realmente não era, já que não conseguia falar com ninguém. A fim de melhorar esse aspecto, eu decidi que eu começaria a ler em voz alta para praticar o meu speaking e o meu reading. Eu fiz isso porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, por isso eu não ia em aplicativos ou sites como o Omegle, whatever, para poder praticar com falantes nativos. Dessa forma eu descobri essa ideia e essa estratégia genial de praticar comigo mesma. Com muito esforço eu fui evoluindo aos poucos e comecei a aprender a falar inglês. Eu quero que você note que o meu listening já estava bom, então eu foquei nas áreas em que eu tinha mais dificuldade para que eu finalmente alcançasse a fluência. Os meus esforços e as minhas energias e tudo mais estava dedicado a essas áreas, ao mesmo tempo em que eu também praticava o meu listening. Dizer que você deve direcionar os seus esforços para a área em que você tem mais dificuldade não significa que você vai negligenciar a área que você já é bom. Você é bom por um motivo, você sempre esteve praticando nessa área, por isso que você conseguiu desenvolver essa habilidade. Mas para manter essa habilidade, é preciso continuar praticando. Se na época em que eu comecei a ler em inglês, eu deixasse de escutar as coisas diariamente, escutar música ou ver filme, jamais a estratégia de leitura daria certo. Porque para que eu aprenda a ler, é fundamental que eu saiba pronunciar as palavras. E isso vem como? Quando a gente escuta bastante. Vamos supor que você tem 1 hora do seu dia para estudar inglês. E daí você tem facilidade no listening e no writing, que é a escuta e a escrita. Nesse caso, é possível usar 30 minutos para o speaking e 30 minutos para o reading. Então você vai passar 30 minutos lendo e 30 minutos falando. Ou basta usar 1 hora para fazer a leitura em voz alta, porque você vai fazer os dois ao mesmo tempo. Daí você pode considerar o seguinte: Lu, você não falou que eu preciso praticar as 4 áreas, permanecer ali praticando cada uma das áreas todos os dias? Como é que você me fala que eu vou usar o meu único tempo livre para poder estudar 2 áreas? Isso não faz sentido. Sabe o tempinho que você tem indo para o seu trabalho? O tempinho que você tem enquanto está limpando a casa, enquanto está fazendo sua janta, lavando a louça? Todo esse tempo será usado para ouvir alguma coisa em inglês. E assim você vai praticar o seu listening de uma forma muito natural. Já o writing, você pode praticar facilmente antes de dormir. Então você vai escrever um diário ou fazer journaling. Eu não sei se tem uma palavra certa para journaling em português. Não sei se tem uma palavra certa para journaling em português, mas é isso, você pode fazer esse journaling. Assim você escreve em um caderno basicamente todas as coisas que aconteceram no seu dia, ideias, pensamentos, sentimentos, e assim você vai praticar o seu inglês.
I often get new video ideas by watching other videos, and I think it was yesterday that I saw a video from a teacher. She gave such an interesting example, and I would like to talk with you guys a little bit about it. So one of her students work in a company. He has a remote job, and he said, like, every single morning I have meetings with my co-workers. However, those people are from different countries. So there's someone that is from India, someone that is from Angola, someone that is from the UK. And he goes like, I don't pay too much attention on those meetings because I don't think that I can learn anything from it. And she was basically saying in the entire video that we can learn from anything in English, you know? And she said something that is so interesting. That is, we often fail to progress in our learning because we think too highly of ourselves. But what does that mean? I've already given you several tips to learn English in this channel. I have so many videos talking about simple strategies so you can learn. I'll give you just one example. Watching cartoons. I mean, it's two examples. Watching cartoons in English or reading comics. In the sense, you may have two different thoughts. Oh, that's great. I'll watch a simple content and then I'm gonna learn English. But the second thought, it's really dangerous. Because you might think, oh, come on. Should I really watch cartoons to learn English? Read comics? Come on, I'm not gonna do this. I'm not a 10-year-old. You can see that the first reaction, it's really humble. So those kind of people are gonna learn. But if you have the second reaction, you're not humble and you're probably not gonna learn. If you're just starting out, can't even formulate sentences, and often have this kind of reaction, you're just thinking too highly of yourself. E isso aconteceu comigo recentemente. Eu estava tendo uma aula de espanhol, na verdade foi no comecinho da aula, e o professor perguntou, Lu, aquele textinho lá que eu passei pra você de lição de casa, você tá treinando ele? Como é que foi essa semana? Aí eu falei, ai, eu não pratiquei ele não, porque de acordo com as vozes da minha cabeça, eu já consegui gravar aquele texto, já tá tudo certo, não tem mais nada pra aprender com ele. Eu fiz outra coisa porque já tá repetitivo, aquele textinho já foi, já aprendi. E adivinha o que um bom professor fez? Ele me colocou pra poder praticar com aquele texto novamente. E adivinha, eu cometi erros, porque é claro que o texto não estava 100%. Eu estava pensando too highly of myself. I was like, oh no, I already learned this, come on. This thing's not gonna help me to learn. I'm not gonna do it. E daí o professor pegou e jogou na minha cara, com toda a educação possível, que eu precisava revisar aquele texto. Não seja como eu fui. Assuma uma posição humilde. Pare de think highly of yourself. Assuma uma posição de aprendiz, e é assim que você vai se tornar fluente. Comece com coisas simples, veja conteúdos para crianças e forme frases pequenas. É assim que se evolui. Remember, every little step counts on your journey to fluency. Então, se você quer aprender como sair do nível intermediário do inglês, eu indico que você veja esse vídeo aqui. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!